Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Imagens Cast dessa sexta-feira. Quem fala aqui é o Manuel. Antes de eu introduzir o nosso convidado, que você já sabe quem é, obviamente, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixa o like, que é muito importante para o YouTube recomendar os nossos vídeos, nos siga nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o nosso trabalho via Pix, que é muito importante também. Nosso convidado, cara, é um ídolo. Para mim é sempre um prazer introduzir um cara aqui. Para mim é um ídolo, uma pessoa cujo Opa! trabalho eu acompanho já há décadas. Hoje está aqui pela segunda vez nos honrando com a sua presença. Eu estou falando do lendário baixista Luiz Mariucci, Angra, Xamã, Opa! André Matos e Mariucci Team. Luiz, obrigado por aceitar o convite. Prazer ter você aqui. Imagina, prazer é todo meu, Manuel. Obrigado, eu que agradeço o convite. Estamos aí para responder as perguntas aí. É isso aí. E, Luiz, eu quero começar falando sobre a Mariucci Team, né? Aham. Que a Mariucci Team já existe já há algum tempo e ela vem realizando eventos. Eu quero falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas agora vocês vão ter meio que uma festa de confraternização, né? Então eu queria saber como é que vai ser esse evento, o que a galera pode esperar desse evento. Ah, que legal. É o seguinte, a gente tem esse zine, né? Na verdade, o Mariucci Team, ele surgiu lá atrás, né? Quando a gente estava no forte, né? No Muay Thai, e ele surgiu como o nosso time de Muay Thai, né? A gente tinha nossos atletas, levava para os torneios e tudo mais, era o nosso time ali de Muay Thai. E quando eu voltei para a música e tudo mais, a ideia da Fernanda foi que juntar, né? O Mariucci Team para fortalecer, na verdade, o nome, né? O nome do Luiz Mariucci, né? Eu sempre foquei a minha vida muito nas bandas, né? E sempre deixei essa coisa pessoal meio que de lado, né? E então a gente uniu aí as duas coisas, o baixo, o Muay Thai e tal, e formou o nosso time. E esse time começou a fazer eventos. A Fernanda teve a ideia do Zine, né? E o nosso Zine está chegando na 26ª edição, né? Essa 26ª edição que tem a Hanna Paulino na capa. Ah, que legal. E é um Zine que ele é totalmente dedicado às bandas nacionais, né? Aos artistas nacionais, então, os lançamentos, as colunas todas do Zine são dedicadas ao metal nacional. E aí a Fernanda teve a ideia de fazer o Melhores do Ano, né, com todas as bandas que apareceram no Zine durante esse ano, né, nas colunas do Zine, nas matérias, na capa, e também teve a ideia de ter um prêmio, já que eu sou baixista, né, a gente puxar a sardinha para o meu lado e homenagear, fazer um prêmio para o baixista. Então, a gente abriu a votação no nosso site, né, e está sendo muito legal, né? A gente já recebeu mais de 2.000 votos ali, as bandas estão se engajando, todo mundo está aí divulgando e tal, então vai ser muito legal, porque a premiação vai ser feita lá na festa da firma, que é o nosso encerramento de ano, né? A gente vai fazer lá no Iglesia, né? Os ingressos estão aí à venda no Clube do Ingresso, e para fechar, então, e essa festa vai ter o show do Remove Silence, que é a banda do Fábio Ribeiro, abrindo a festa, né? E depois eu vou fazer um show lá de Power Metal com convidados. Então, o Xamã vai ser convidado, a Karina do Alenqui vai cantar, a Maiara, a própria Hanna tá vindo lá do norte para participar da festa, que a gente vai refazer ali o nosso cover, o collab que a gente fez, né, da Never Understand, e com a Maiara e a Hanna cantando. Então vai ser muito legal. A gente vai ter diversas participações aí e vai ser uma super festa, né? Só para deixar claro, o dia e o horário vai ser quando? Vai ser no dia 10 de dezembro, lá no La Iglesia. 10 de dezembro, na Iglesia. Os ingressos estão à Isso, venda? Eu isso, estou no deixando Clube do aqui o link Ingresso. para quem quiser comprar aqui na descrição. Então, quem tiver Boa. interesse em participar, dá uma olhadinha aqui na descrição, salva o link e depois da entrevista, passa lá no link e adquira seus convites. E... Sobre os convidados, como é que você chegou em cada convidado? Como é que você decidiu quais seriam os convidados? Porque assim, montar um evento desse porte não deve ser fácil, né?
É verdade. A gente já não é o primeiro, né? E nossos eventos, a gente sempre faz isso, né? No nosso primeiro evento, na verdade, a gente teve a participação do Angra e do Xamã no palco. Acho que foi a primeira vez que teve Nossa. Angra e Xamã no mesmo palco. Tava o Felipe junto comigo, o Rafael, o Hugo, o Ricardo na batera, o Alírio no vocal. Então, foi a primeira vez que juntou Angra e Xamã num evento, foi num evento nosso, né? E aí a gente tem essa coisa de convidar as pessoas, fizemos o evento da minha carreira, onde eu convidei pessoas de a todas as bandas que eu passei, e a gente chegou nesse show de Power Metal, né, de que a gente vai tocar Angra, vai tocar Halloween, vai tocar Fantasia, vai tocar, até Manowar eu vou tocar ali, e aí a gente, né, foi falando com as pessoas, né, aí a gente teve a ideia do Angra, vamos chamar a Hannah, vamos chamar a Maiara e tal, aí vamos vendo quem está disponível ali, né, na data, e aí a gente junta aí um time bacana para fazer essa comemoração. Então vai ter xamã, vai ter um monte de coisa legal aí. E como é que são feitos os ensaios para esse show? É. Porque é muita gente que mora distante, né? Mas a gente já fez um, né? O principal é ensaiar bem a base ali que vai ficar, né? Então o Léo Santos do Dirty Dogs é um guitarra, o Mike Fabiani outro guitarra, né? E temos o Felipe, que é uma novidade na batera, né? Que é um cara novo aí que vai despontar nesse festival. E aí a gente faz esse ensaio, deixa a base bem certinha, né? E no fim a gente faz um ensaio geral, né? A gente tenta contar com todo mundo nesse ensaio geral para estar bem certinho tudo, né? É isso aí. E como você disse, vai ser um show de power metal, né? Basicamente. Desse Basicamente. repertório de power metal, e obviamente vai ter bastante Angra e Xamã, você É que já tem isso. 50 anos, quais as músicas mais desafiadoras de você tocar hoje para você? Ah, sempre são aquelas. Assim, apesar de que nas mais lentas, se você erra, fica mais feio, né? É, mais nítido Né? até, né? É mais nítido, com certeza. Mas é claro que as rápidas elas te exigem muito fisicamente, né? A Carry On, uma Distant Thunder no Xamã, uma Pride, essas músicas, a Speed do Angra, essas músicas elas exigem fisicamente, né? Então você não pode deixar de treinar, né? Se você tem que tocar essa música ao vivo, então por alguns dias você tem que dar uma passada nelas. Você acha que o fato de você ser um atleta de Muay Thai te ajuda nesse aspecto? Eu acho que sim, na mentalidade de como tem. O Muay Thai é uma arte marcial que você treina o dia inteiro, né? Quando a gente estava aí full time, eu e a Fernanda dando aula e tudo mais, teve momentos que a gente foi fazer treinos, né, com um tailandês que ficou em casa por muitos dias e tal. A gente fazia 3 treinos por dia, então chegava a 7 horas de treino, às vezes 7 horas e meia. Então, isso eu levo para o meu treino, né? Eu sou um cara que eu não toco sentado, né? Eu só toco de pé, né? Então, meu treinamento é todo feito da mesma maneira que eu vou tocar ao vivo, né? Então, eu tento tocar com a mesma força, com o mesmo som, tudo da mesma maneira que eu vou fazer ao vivo, né? Tentar chegar bem perto ali daquela força. É claro que ao vivo você acaba colocando mais força ali ainda, né? Mais energia, né? Mas eu tento chegar perto disso nos treinos, né? E assim, essa festa da firma do Mariucci não é a primeira, como você disse. É. Como é que surgiu a ideia da primeira festa? A primeira festa, na verdade, a Fernanda ela pensou para fazer linkado com o meu aniversário, né? Ela tinha essa ideia, falou: ó, vamos fazer a festa do seu aniversário e vamos convidar os músicos que tocaram com você durante a sua carreira, né? Então teve lá o Paulão do Firebox, a gente tocou música do Firebox, né? Que foi a minha banda lá nos anos 80, né? O Angra, Xamã, teve o Nando da Sinistra, sabe? Teve participação assim de muita gente que tocou comigo durante a minha vida, né? Então essa foi a primeira, e aí foi um sucesso tremendo.
E aí a gente continuou a fazer, a gente fez a festa, por exemplo, do aniversário do Rafael, né, do Rafael Bittencourt, foi uma festa Mariucci Team ali, a gente que produziu, e entre outras, né? Pois é, então, é isso que é curioso, porque assim, dá para notar que a Mariucci Team ela vem crescendo em relação a esse negócio de produção de eventos, né? Como é que vocês começaram a fazer? Eu lembro que vocês fizeram festivais já, inclusive, Mariucci Fest. Como é que isso começou? Isso. E quais as maiores dificuldades nas produções de eventos, seja eles de festival de música, seja eles de Aham, evento de entretenimento? aham. O festival, né? A gente fez o festival online, né? E fez o nosso festival assim. A gente chamou de Fest o nosso evento, mas na verdade era mais pela participação de várias pessoas de várias bandas diferentes, né? A gente ainda tem o pensamento de fazer realmente um festival com mais bandas, né? Mas como a gente fez online, né? Mas a principal dificuldade é o patrocinador. Com certeza a gente faz tudo isso do nosso bolso, né? Se o evento for um fracasso, a gente sai com prejuízo, né? Então, a gente não tem, e ó que a gente vai atrás e tudo mais, pessoas falam, elogiam pra caramba, pô, que ideia, nossa, que sensacional, pô, dando força para as bandas nacionais e não sei o que bacana tal. Aí você chega naquela bela conversa né, da ajuda, do patrocínio, você vê que não é bem assim, né? Então é uma coisa de guerreiro, né? A Fernanda ela é guerreira porque ela que bolou tudo isso, né? Tudo isso, toda essa coisa do Zine, do canal, das festas, e ela conta com uma equipe de guerreiros também, que são pessoas do Brasil inteiro. A gente tem gente do norte ao sul do país nos ajudando no Zine, né? Escrevendo para gente, mandando lançamentos e mandando matérias. Então, assim, isso é muito legal, porque são pessoas que fazem da mesma maneira que a gente, né? Não visando lucro, né? E muitas vezes a gente até tem prejuízo, né? De mandar imprimir os zines e tudo mais, né? E não ter o retorno, né? Por exemplo, a gente teve na Feira da Música, né? E o zine foi a gente levou o zine e tal para as pessoas conhecerem, né, o trabalho, como que é um zine, uma revista, para incentivar esse gosto novamente, né, de você saber mais das suas bandas, das bandas que estão rolando no cenário nacional e tudo mais, né, a gente levou lá para a Feira da Música e tentou incentivar as pessoas, né, a prestarem atenção nesse tipo de divulgação, nesse tipo de mídia, né. Mas hoje o Mariucci Team tem algum parceiro fixo, não? Os parceiros são as pessoas que nos ajudam, né, na composição do Zine, né? São os parceiros que a gente tem. De propaganda no Zine, a gente não tem nada, né? A gente faz o Zine, você pode ver que ele é só, né? São só as matérias né, ele é super bem diagramado, super bem produzido, né? E os lançamentos e tal. Então, a gente está sempre atrás, né? Então, quem quiser aí ajudar nesse Sim. projeto e tudo mais, é só entrar em contato com a gente, que vai ser um grande prazer a gente receber aí parceiros para esse trabalho, né? Pode fazer o contato diretamente pelo Instagram, com Pode você, com a sim. Tem o Fernanda. Instagram do Mariucci Team, tem lá é só entrar em contato que a resposta vem rapidinho. Que legal. E existem planos do Mariucci Fest crescer e se tornar um evento de grande porte, não? Sim, sim. Dessa maneira, né? A gente encontrando parceiros e tal, para nos ajudar a fazer, né? Os contatos a gente tem, o know-how de fazer a coisa a gente tem, né? A gente fez já vários eventos, eu estou nessa vida há 35 anos, a Fernanda está comigo há quase 20 anos, então a gente tem esse know-how, né? Todos os eventos que a gente fez foram um sucesso, né? De participação de músico, do público, de horário, de organização, de som,
tudo, né? Então, a gente tem esse know-how de fazer e fazer bem feito, né? O que a gente precisa é de parcerias, né? Porque é o que eu falo, a gente faz esse evento agora no fim do ano, a gente faz o evento pelas nossas próprias forças, né? É isso aí. E você que, obviamente, tem o know-how de tudo isso, mas que começou como músico, né? Quais as principais Sim. diferenças que você vê entre o cara que participa do festival como músico apenas, sem o conhecimento de tudo aquilo que envolve uma produção, e agora você como produtor, como é que você enxerga isso? Ah, completamente diferente, né? Na verdade, eu uso a minha situação de músico para tentar oferecer para os músicos, né, a melhor situação possível, né? Quando a gente faz os eventos, né? No esquema de alimentação, de horário, né? De ter um tratamento bacana, né? Do jeito que a gente imagina que a gente deva ser tratado. Então, essa parte do músico eu levo para o produtor. Eu sempre fui um músico, pensando desse lado, né? Eu sempre fui um cara que sempre cumpri muito bem os meus compromissos, os horários, nunca cheguei atrasado em ensaio, em passagem de som, em coisa nenhuma, né? Em aeroporto, eu sempre estou exatamente na hora, né? Então, começa o show, eu sempre quero começar o show exatamente na hora que está marcado. Eu era chamado até de agulhão, muitas vezes, até pelo André, que era um cara super, né, um cara super criterioso e tal. Até ele, às vezes, me chamava de agulhão por isso, né, de querer começar as coisas sempre no horário certo, no horário que estava falado ali, né? Caramba, bicho. E o André, ele era um cara que, assim, de conhecimento geral, que ele era um cara que meio que trabalhava no horário dele, né? Sim, sim, sim. Ele gostava mais de trabalhar durante a noite. Isso era fato, né? Desde a época, eu lembro da gravação do Fireworks, quando eu voltei lá para a Inglaterra, que o Chris Sangarides me fez voltar lá para acompanhar a mixagem e tal. Ele falou, cara, eu quase não vejo o André. Né? Ele fica mais trabalhando com o Steve, né? Que era o braço direito do Chris Sangarides, do que comigo, né? Porque ele falou, o horário dele é muito difícil para mim, né? Que era sempre o horário a partir das 10 da noite. Nossa, cara. E o fato de você ser um cara mais disciplinado em relação ao horário, nunca teve nenhum desencontro, seja do Angra ou do Xamã, em questão de ensaio, nada do tipo? Não, por isso, cara, eu tô sempre na hora, entendeu? Eu tô sempre, assim, muitas vezes acontecia vai, ó, as pessoas chegavam um pouco depois, entendeu? Aí queria esticar um pouco mais o ensaio, cara, e eu sou um cara assim, tá marcado das 2 às 7, pá, às 7 horas eu desligo o meu amplificador. A não ser que seja uma coisa assim, lógico, né? Que você tem que ficar ali e tal. Mas não tem essa, sabe? Se eu cumpro a regra das 2 às 7, às 7 eu desligo o meu ampli. Aí por isso, muitas vezes eu era chamado o agulhão, né? Então, mas eu cumpria exatamente o horário. É isso aí. Luiz, quero falar um pouquinho sobre a Sinistra. Aham, Sinistra finalmente está lançando o seu disco, né? Anunciou o lançamento do seu exato, disco. exato. Eu quero saber o que você pode falar desse trabalho e qual que foi a sua contribuição na composição do disco e como é que foi esse processo no geral. Então, esse processo, ele foi assim, na verdade eu entrei, a maioria das músicas já estavam prontas, não prontas, mas depois a gente, no estúdio, a hora que a banda estava montada ali, né, aí foi se terminando as partes e tudo mais, se fechando detalhes das músicas, né, mas o esqueleto delas estava bem já adiantado quando eu entrei, né, e aí a gravação, a gente foi ensaiando e tudo mais, e, cara, era uma linguagem, além de ser uma coisa diferente do que eu sempre fiz, que é cantar em português, né, a linguagem das músicas, a afinação, isso foi até um desafio, né, para mim, porque era uma linguagem que eu não estava muito acostumado, né? Então foi bacana ter que me desenvolver em cima desse estilo
mais arrastado, bem pesado e tudo mais, né? Foi bem interessante. E aí a gente vai fazer agora, a banda ia fazer o lançamento, né, na época que começou a pandemia, né, abrindo os shows do Sammy Hagar e tudo mais, mas agora, né, a gente vai ter uma audição, né, depois, agora no domingo, né, a gente tem uma audição onde a gente vai poder fazer um pocket show, tal, foi organizado aí uma certa quantidade de fãs para acompanhar o evento, né? Vai ser um evento aí para finalmente lançar todo esse material, que é um material muito bom. São ótimas músicas, muito bem gravadas pelo Atilar Danui, que é o irmão do Eduzinho, né? Ele gravou, mixou, masterizou, então ele é o cara que fez toda a parada aí chegar até o fim. E aí já me faz entrar na próxima pergunta, que é justamente desse ato que a banda teve, né? Por que o Isso. disco demorou tanto para ser lançado e por que a banda ficou assim meio que de fora das notícias por tanto tempo? Houve um período no qual meio que não se tinha notícias da Sinistra. Então, eu acho que para organizar mais essa parada, assim, aí veio aquela coisa, né? Com a pandemia, a gente compôs o disco do Xamã, então veio o disco do Xamã, o Edu acabou lançando o disco solo dele, então aconteceu algumas coisas aí no caminho, né? Aconteceram algumas coisas no caminho que, no final, levou-se a planejar, né, para fazer esse lançamento agora. Então, deu-se né, um break ali naquela divulgação inicial que estava sendo feita da banda para reorganizar a parada, né? E fazer finalmente o lançamento. Né? É isso aí. E você acha que o fato dessa banda fazer músicas em português deve ser um fator positivo ou negativo? Você tendo o histórico de ter bandas mais com músicas em inglês, como é que você vê isso aí? Eu acho que positivo. Eu acho que positivo. Tanto no Brasil, na verdade, quanto. Assim, música boa é música boa, né? Se a pessoa ouvir esse som fora do Brasil e quiser aprender a cantar o som, ela vai, né? Como muita gente fez com o Rammstein, por exemplo. Muita gente foi Sim. aprender alemão por causa das músicas do Rammstein, né? Então, assim, cara, eu acho que a banda ela tem que acreditar no que ela está fazendo, né? Acreditar que aquilo é legal, né, que é um material bacana, que tem a ver com a banda e tudo mais. Então, tendo isso, que é o que acontece nessa banda, é uma coisa natural. E eu acho que as pessoas ouvindo isso, e é claro que no Brasil facilita muito, né? É a sua língua, né? Não tem como a gente dizer que é a mesma coisa, né? A gente vê, por exemplo, a dificuldade, mesmo das bandas brasileiras, né, de tocar, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Né? Eu acho que o Sepultura, que tem mais essa abertura, né, o Crisium, mas, por exemplo, o Sepultura foi uma banda que viveu nos Estados Unidos, eles moraram lá. Né? Eles tinham muito mais noção das expressões, da linguagem do dia a dia, do que se falava no momento, do que, né, a gente, muitas vezes, no power metal, se usam temas, né, que não são tão apreciados assim, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos e tudo mais, né? Então, eu acho que sempre no seu país, né, você cantando na sua língua, você tem uma possibilidade maior ali de agradar as pessoas, né? Delas, pelo menos elas se identificarem com as letras, né? Então, e justamente por isso eu queria perguntar do material que saiu da Sinistra, como é que tem sido o feedback da galera? Muito bom, muito bom, muito bom mesmo, assim. O primeiro clipe, né, da Quem é Você foi, não sei, mas tinha passado de 500 mil visualizações, 600 mil visualizações, e muitas pessoas falam exatamente da letra, né? É isso aí. A banda tem planos para fazer turnês em 2023? Sim, sim. A banda já vai começar com um show em janeiro. Eu acho que é no dia 29 de janeiro, se eu não me engano, 28 ou 29,
depois tem que confirmar, mas já é a estreia da banda aí. Tô dando um spoiler aí. Olha só que legal, hein, cara? Estreia da banda em janeiro. O lançamento é agora no final do ano. Vai É, ter. A entrevista está saindo dia 2 de dezembro, então teve o coquetel de audição dia isso, 27 de isso, novembro. E exato, o primeiro show vai ser já em janeiro. já em Então, janeiro. então os contratantes aí fiquem atentos à Sinistra. É. Chame E a aí a Sinistra. previsão da turnê mesmo, né, é lá por março, abril, né, do restante da turnê. E pô, antes da pandemia, vocês estavam com shows com Sammy Hagar fechados? Exatamente, exatamente. A gente estava com 3 datas e uma delas era no meu aniversário. Nossa, bicho. Era a primeira que era no dia 22 de março, e aí foi cancelada. Ou se não sei se era a primeira, perdão, ou a segunda, não lembro agora, mas uma das datas caía exatamente no meu aniversário. Caramba, que Mas pena. tudo bem. É, vida que segue. Exatamente. Luiz, eu conversei há pouco tempo, eu recebi numa live aqui no canal o Hugo Mariucci, e ele fez um show da carreira solo dele, né? Sim, sim. Depois de muito tempo. Uhum. Você já pensou em fazer material solo? Em um material meio que fora. Porque a carreira solo do Hugo, ela é bem fora do metal, né? Bem Sim, diferente. Você sim. já pensou em fazer algo do tipo? Eu prefiro, assim, se eu for fazer, vai ser algo voltado mais pro baixo, né? Se eu for fazer alguma coisa minha mesmo, né? No Motor Guts, por exemplo, tinha muita coisa minha ali, né? Mas foi uma banda que também era cantada, né? Muita coisa cantada. Então eu penso assim, mas que não vai sair do som pesado, né? Eu tenho algumas ideias já e tal. Eu já até falei com o Thiago Bianchi dele produzir esse material, né? Mas ainda com tanto de coisa que estão acontecendo, eu ainda não parei para fazer esse material. Mas eu tenho muita coisa, já muitas partes de coisas gravadas e tudo mais, que eu penso em compilar e fazer uma session aí, de repente, umas 5, 6 músicas. Mas seria um material mais instrumental, voltado para o baixo, é isso? Não sei se instrumental, mas o baixo ele teria um destaque, né? Um destaque diferente. Assim, o Felipe Andreoli lançou um disco solo dele há pouco tempo atrás. E Aham, é um disco que tem faixas cantadas, tem uma faixa cantada com o Dino Di aham, Lucic. aham. Então, você não descarta a possibilidade de lançar um disco do Luiz Mariucci com músicas voltadas para o baixo, seja elas cantadas ou instrumentais? Não descarto não. Porque ideias a gente sempre vai guardando, né? E aí chega uma hora que você vê que você tem ideia para fazer um material todo, né? É isso aí. Luiz, fala agora sobre o Xamã. Aham. O que você tem achado da repercussão do Rescue e como é que o quão satisfeito você está com esse trabalho? Eu acho que foi um trabalho excelente, na verdade, porque era um trabalho que a gente sabia que ia ter muita crítica, muita comparação, né? Eu fiquei super satisfeito. Foi um trabalho que tem muita verdade ali, é muito honesto o trabalho, ah, e um trabalho feito durante a pandemia, o que não foi fácil, né? Nem um pouco. Então, assim, que a banda se doou o melhor possível, a banda, né, cada um ali deu o máximo ali para sair um grande trabalho, um trabalho à altura do nome Xamã, e que pudesse resgatar essa nossa alma ali da banda, né, e ao mesmo tempo que fosse não uma homenagem, mas que né, trouxesse todo esse respeito à memória do André, né. E é claro que tem uma faixa que homenageia o André. A Count Sun Exato. do Alíria, para mim, é a minha faixa preferida do disco. Essa música é muito bonita, cara. É muito bonita. Incrível. E os shows que vocês fizeram, como é que foi a experiência? Como é que o pessoal está aceitando o Muito álbum, legal, as exatamente. novas? Porque a gente viu exato no show, né, que as pessoas abraçaram o disco, que as pessoas aceitaram bem o Alírio na banda, né, que ele realmente foi uma escolha,
certa, né, por toda a bagagem que ele trouxe, por todo o respeito, por ele vir somar, né, com a gente na banda, né? Isso foi o essencial, né? Lógico, sempre vão comparar, sempre vão falar, eu prefiro aqui, prefiro ali, mas não é uma questão de preferir ou não, né? É uma questão da banda continuar, né? E resgatar o que era a alma ali do Xamã, a energia que havia, né, na nossa primeira formação. É isso aí. E em relação ao Xamã, a mesma pergunta que eu fiz sobre a Sinistra, em relação Aham. aos shows em 2023, como é que tá? Então, agora a gente fez um break, a gente acabou de fazer 3 shows, né? E vai fazer um tempinho aí, porque o Alírio ele tem agora a turnê do Queen Extravaganza, né? Hum, Então, a gente volta provavelmente lá pelo meio do ano, mas volta com uma novidade legal, que já está sendo pensada aí, uma coisa bem bacana. opa! Eu não Já posso deixou dar a gente. spoiler ainda. Vai deixar todo mundo Mas, ansioso. é, Mas assim, é o que eu sempre uma tecla na qual eu sempre vou tocar, sempre aham. que eu tiver a oportunidade de falar com alguém do Xamã, porque o Ritual Live é uma entidade no heavy metal brasileiro, né? Então, vocês conversam a respeito de fazer um live? Sim, sim, com certeza, com certeza. Mas é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, exatamente por isso, né? Tem que ser muito bem executado, tem que ser uma super produção, né? Para a gente fazer uma coisa que possa chegar perto do nível do Ritual Live, né? Que possa falar, ó, porra, legal, ficou no mesmo patamar, vai, né? Mas é assim, porque o Ritual Live, ele é uma a energia daquele DVD é muito boa, né? Então, assim, não só pela produção e tal, mas é o que eu sempre disse, né, sobre ele, que aquele dia foi um dia especial, que tudo deu certo, né? Que a banda não voltou uma música, que não teve, né, o baixo, a base toda, baixo, bateria, guitarra, foi tudo gravado lá direto, não foi o vocal, né? Não teve nada refeito, o que tinha de problema a gente deixou para fora, né, e colocou tudo que estava ali, né, que pudesse passar a energia do dia, né, sem mexer, né, para não ficar uma coisa artificial, né. E eu acho que a gente conseguiu, então eu acho que é por isso, por essa energia, por estar, né, você assistir o DVD e ser tão orgânico assim, né, que tem essa coisa, né, que ele é tão marcante. Então, o próximo, ele tem que ser dessa mesma maneira, né, uma coisa orgânica, a banda ali, não, né, tocando super bem, gravando, para não precisar refazer nada, né, para ter aquela energia realmente do que foi. Né? E assim, é isso que você falou, que o clima daquele show é um negócio especial. Quando você vê o Ritual Live, e até Aham, hoje, quando eu assisto, parece que é uma banda que toca junto há uns 30, 20, 30 anos. E na verdade era uma banda recém-formada. Claro que você, o exato. André e o Ricardo já tocavam há algum Aham, tempo. Mas o Hugo ele tinha acabado de entrar na banda, né? E parece que é, todo mundo ali toca junto é. já há uns 20 anos. Quando vocês viram o resultado do Ritual Live pela primeira vez, vocês ficaram impressionados? Ah, cara, assim, o negócio foi que a gente foi trabalhando nele, né? Na época a banda cuidava de tudo. Então eu lembro, cara, que eu fiquei na produtora ali cortando né, as melhores cenas e tudo mais, cara, Ah, que legal. assistindo, Você ajudou a editar. direto, direto. Todos os dias a gente ia lá, cara, 2, 3 da banda, ficava ali, tal, pá, olhando junto. E então foi uma coisa realmente, né, um trabalho mesmo de todo mundo, né? Então a hora que estava pronto foi aquela satisfação, né? E principalmente por todos esses detalhes que a gente falou, caramba, cara, tudo deu tão certo, né, cara? O som, a luz, né, os convidados, a troca de instrumento, não teve nenhum probleminha ali. O André tirava o piano, era um piano gigante, colocava piano, tirava piano, né? Foram várias participações especiais e tal. Eu acho que o único problema que deu
Foi uma música que as guitarras ali não deu A guitarra do tempo de, acho que Sacha. do hold, afinar a guitarra, cara, ficou tudo meio tom abaixo, aí ficou uma loucura. Mas foi uma música, né? E então isso não refletiu, não prejudicou em nada, né? É isso aí. E falando nisso, o Ritual fez 20 anos, completou 20 anos. Então eu queria saber quais as memórias que você tem desse período, assim, da Ah, formação cara, da banda, das inseguranças que, caramba, mano, aquele com período envolve certeza. muita coisa, né? Envolve a É, separação do é, Angra, que era a maior banda no segmento, a formação do Xamã, e a incerteza se vai dar certo. Vocês exatamente. explodem com a Fairy Tail. Como é que foi aquele período? Foi muito louco, porque a gente saiu do Angra, foi isso, né? Principalmente eu e o Ricardo, a gente ficou, cara, lógico, né? A gente ali se fechou, falou, cara, vamos continuar nós dois, né? Vamos. E o André, ele estava com o lançamento do Virgo. É claro que a gente, né, conversou e tal, mas a gente sabia, cara, que, porra, cara, se esse Virgo virar uma super banda aí, se estourar, né, a gente vai ter que procurar outro vocalista, E os né? gringos lá estavam botando uma grana no Virgo, né? Muito, muito. Teve um super lançamento do disco e tudo mais. Mas, não sei porquê, infelizmente, o disco não emplacou do jeito que eles Sem querer te esperavam. interromper, eu entrevistei o Sacha aqui para o canal e o Aham. que aconteceu foi que as entrevistas, a primeira entrevista que ele ia fazer de divulgação do Virgo foi dia 11 de setembro de 2001. Ai, caramba. E aí Que loucura. cancelou todo o lançamento por causa, foi culpa do Osama Bin Laden, cara. Que loucura, que loucura. E era justamente o dia que a gente estava firmando a nossa sociedade do Xamã. Sério? E no dia do acidente. No dia do acidente. Foi o dia que a gente formou a empresa Xamã. Foi a nossa O André não reunião. tava nisso. Foi na casa dele. Ah, é? É. Caramba. Ele já tinha voltado da Alemanha, né? Ele já tinha voltado da Alemanha, falou, ó, vamos aí, né? Aí ele foi lá no ensaio, no sítio do Ricardo, ele ouviu a Time Will Come, que já era uma música que o Hugo tinha levado de primeira, né? Ela era bem parecida com o que ficou, né? Mudou pouquíssima coisa, acrescentou lá aquele meio, né? Do baixo da guitarra, né? Que na gravação até uma gaita de fole, né? Então ele ouviu, ele gostou pra caramba. A gente já tinha um esqueleto ali da Fortune Moral também, eu e o Ricardo, tínhamos outras ideias já rolando, e aí embalou, né? Só que assim, foi um tempo grande que a gente ficou compondo, né? E aí a gente resolveu fazer alguns shows antes de gravar, né? Para ver como que seria a repercussão do público, né? Falou, puta, será que o público tá com a gente, né? E aí a gente começou, fez o primeiro em Recife, no Docas, a gente tocou basicamente as músicas do Angra, né, que a gente tocava, e já apresentou ali a Time Will Come, a Fortune Tomorrow já era bem diferente do que ficou, né? Apresentou mais uma, não lembro se era o esqueleto da Blind Spell também. E aí a gente fez esses shows, né? Levou um tempo ainda ensaiando, só depois que a gente foi para a Alemanha para gravar o disco mesmo, né? E aí a gente ficou naquela, né, cara? A gente tem que fazer um puta disco, né? E ainda não tinha a Pride quando a gente chegou na Alemanha. As músicas estavam quase finalizadas, né? Mas não estavam totalmente finalizadas, né? Eu acho que até a Fairy Tail a gente foi fazer o acabamento dela lá, né? Que o Ricardo puxou do André e falou: pô, André, e aquela balada que você tinha na época do Angra e tal? Vamos dar uma repaginada nela e vamos, né? E era a Fairy Tail, que tinha Nossa. ficado da época do Fireworks. E a E, Pride surgiu no estúdio. O Sacha olhou foi a última a ser é, feita, né? a última, o Sacha olhou pra gente e falou, ó, precisa de uma música rápida. Hugo, faz um riff aí. Basicamente foi isso. Aí o Hugo já saiu, pegou a guitarra, e aí a música em meia hora estava pronta.
Que é um clássico da banda, né? Essa foi bem rápida a história dela. Que legal, cara. E você falou sobre a Fairy Tail. Como é o impacto que ela causou assim na banda? Assustou vocês, não? Quando estava pronto, a gente falou, porra, temos uma puta balada, né? É que a gente veio daquela coisa do Fireworks que o Chris Angarides, ele até deu aquela... Ele tirou um sarro, na verdade, da música, né? Mas porque ela tinha uma cara medieval mesmo. O André tinha dado uma cara medieval para ela. Então, ele riu pra caralho, tirou um sarro e tal. Mas aí o Ricardo falou, pô, vamos dar uma repaginada e tal. Aí o Hugo começou a fazer umas coisas diferentes ali na guitarra, tá? Para ela virar tipo uma balada mais pesada, né? Com elementos ali do metal. Né? É isso aí. Mas assim, quando ela estoura na novela. Ah, foi uma coisa de louco, né? Porque aí você começa a ver que realmente isso, nessa época a gente fazia, os shows estavam completamente lotados, né? O show, a gente tocou em Manaus para 5 mil pessoas, aí ia para Teresina 4 mil, Ceará Music a gente era a banda que fechava o festival, né? Então, essa época realmente a gente estava, né, fazendo todos os lugares grandes, né? Abriu para o rock, né? A gente era a banda principal, todo lugar que a gente tocou, realmente o público estava. Bom, aí dá para ver como que foi um pouco no making of, né, do DVD, Sim, né? sim, sim. Como que foi a repercussão, né, desse trabalho. Né? Cara, época boa, bicho. Você tem alguma música preferida do Ritual? Vou puxar a sardinha pro meu lado, vai over your head. Que é a mais longa do disco, né? Ela e a Here I Am, se eu não me engano. Acho que a Here I Am é mais longa que ela. Eu acho que a Here I Am é mais longa. Pô, mas a Não Over Your sei, Head é não lembro. sensacional, cara. Tem aquela parte no meio com os batuques meio árabe e tudo Exatamente, mais. é o Aquilo tudo foi ideia debate ali. sua? Foi assim, a fotografia né, da música, né, o tema da música, né, todas essas partes do começo do som, foi a ideia que eu fui dando, né, de falar sobre... Porque eram tipos de rituais, né? Eram tipos de rituais. Então, dessa coisa sinistra, né? Das crianças estarem brincando enquanto alguma coisa sinistra ali ia acontecer, né? Então, essa foi a ideia que eu quis passar ali no começo, né? Que a gente acabou fazendo aquilo era 2001, né? O Hugo ele tinha um tecladinho bem barato em casa, muito barato, aqueles bem tosquinho que saía o som nele mesmo, né? E a minha sobrinha, ela era bem pequena nessa época, então a gente pediu para ela cantar a musiquinha do Patinho com a amiga dela, que hoje as duas devem ter 30 anos de idade. A gente pediu para cantar a música do Patinho lá, né? E aí eu falei pro Google, faz um tecladinho sinistro aí em cima, né? Enquanto elas estão cantando. E aí a gente captou aquilo, né? E mandou para o Sacha, falou, ó, Sacha, só que agora precisa dar uma garibada, né, nessa ideia aí que a gente fez aqui em casa, né, com a minha sobrinha cantando no quintal e tal. Ele falou, cara, já tá, não precisa mexer em nada, deixa desse jeito, né. E Que legal, cara. aí foi continuando a ideia do som. E aí, do material do Ritual, só a Fairy Tail que tinha sido composta na época do Angra ou teve mais algum Sim. arranjo, riff Não, que já não, existia? não, só realmente a Fairy Tail, só realmente a Fairy Tail. O resto foi tudo saindo ali no sítio do Ricardo e tal, né? Ou quando o André, por exemplo, trouxe a Here I Am, ele já pensava na música quase inteira, né? O Hugo falou que o André fez ela no piano. Aquele riff inicial mesmo ele fez no piano. Sempre, sempre, Caramba, bicho, sempre. que loucura. E aí, enquanto vocês lançavam o Ritual,
o Angra lançava o Rebirth. Lançava o Rebirth. É. Os dois com R, né? Pois é, bicho, pois é. Cara, eu lembro dessa época porque foi a época que eu comecei a virar um fã mais Aham, candente de metal, ir nos shows e comprar os discos e tudo mais. E, mano, exato. rolava muita comparação entre as bandas, uma certa Lógico, rivalidade que eu lógico. considerava saudável. Como é que o Xamã enxergava tudo isso na época? E vocês chegaram a ouvir o Rebirth por curiosidade? Cara, na época, eu lembro, assim, é o que eu falo, a época ela é muito é, aquela coisa imatura, né, das bandas e tal, e sai e não fala mais, e pá, né? Mas eu lembro que na época eu ouvi, cara, eu já conhecia a Acid Rain, porque a Acid Rain, ela seria, né, o Rafael já tinha me mostrado ela, né, na turnê do Ah, que Fireworks. legal. É, Ah, ele já tinha ele te já, mostrado no Fireworks? na turnê do Fireworks, ele já Ah, sim. tinha a ideia dessa música, sim. E então ela já seria uma música da nossa, né, se a gente Do tivesse quarto disco seguido, daquela formação, se tivesse seguido. exatamente, então eu já tinha ouvido ela. E aí eu lembro que eu ouvia Rebirth, eu ouvi, mas eu não ficava querendo saber, sabe, pá, não, eu vi que era um bom material, que eles tinham mantido o nível e tal, mas é lógico que rolava aquela rixa, né? E assim, ela se espalhou pelo público e tudo mais, que eu lembro que, porra, se eles atrasavam um show, aí o público mandava Xamã um é au, au, pontual. Xamã é pontual. Né? E a gente, mesma coisa, a gente atrasava, au, Angra é Eu pontual. gritei bastante isso em show, cara. É, né? Porque era justamente como você falou. O Xamã atrasava um minuto, o Angra é pontual. É, O Angra é, atrasava um minuto, o Xamã é pontual. é. Mas de alguma forma, cara, isso puxou as duas bandas para cima, essa competição, né, apesar de boba, né, ela elevou o nível das bandas, né? Eu falo no tocado, né, porque aí você queria estar ali em cima, né, tocando e assim, né? E eu acho que ou fazendo puta CD, fazendo puta DVD, ó, o pessoal vai comparar com o Angra. Então, assim, até a gente. Isso no primeiro, né? No Reason, aí a gente já falou, cara, não tem nada a ver, cara. A gente é Xamã, é o Angra, as duas bandas estão aí, né? O público tá aí, a gente teve shows lotados, eles também tiveram, e aí essa coisa vai se dissolvendo, né? A gente vai voltando né, vai vendo que, meu, é normal, né? Foi uma separação que gerou duas bandas, né? Que gerou mais uma banda, né? E ótimo, e que essa é, rivalidade do começo fez com que as bandas se esmerassem, né? Tivessem que se esmerar, né? Na questão do horário, na questão da produção, de entregar um negócio cada vez melhor. Eu acho que isso foi muito bom, né? Na verdade, no final das contas, né? É claro que uma briga, né, as polêmicas, essas coisas são chatas, né? Mas foram coisas da época, né? E que a gente tem que saber superar, né? E fazer diferente, né? Hoje em dia, né? Todos velhos, né? E o Reason, e o Reason ele já vai em uma direção totalmente diferente, né? Da sonoridade que era do Angra, daquela Sim, formação, e até do Angra da formação que o Edu falasse. O Reason ele surpreendeu todo mundo ali pela sonoridade, um exato. som mais moderno, pesado. E era o momento da banda, sabe? Não é o que eu falo. Às vezes as pessoas acham que é muito arquitetado, que é muito pensado, e não é. Você vai fazendo um som e você vai vendo que vai saindo aquilo. Aí no resultado final você fala, poxa, cara, ficou realmente diferente do outro, né? Porque a gente não queria uma fórmula. Ah, vamos, ó, precisa de uma Here I Am 2, hein? Ó, precisa de uma Distant Thunder 2. Ó, cadê a... Não, né? As músicas iam saindo, né, de jams, de coisas assim, né, como eu digo que saiu, por exemplo, a última música do CD, Born to Be? a Born to Be, né, a gente não tinha fechado ainda o disco, né, estava naquele processo da pré-produção, já com o Sacha aqui no Brasil, e aí um dia, no final do ensaio, o ensaio já estava acabando, eu já estava com o meu baixo nas costas, estava todo mundo deixando a sala ali.
O André sentou no piano e tocou o teminha ali do piano. Plan, plan, A plan, plan, plan. introdução. É. Aí eu olhei para ele e falei, André, tem uma última já. Ele arregalou o olho assim e falei, meu, canta em cima desse aqui que você está tocando. Isso é um refrão, né? Aí ele, pô, é verdade. E aí a gente foi ali, sentou e acabou fazendo a Born to Be, entendeu? Então, dessa maneira que sai ou saíam as músicas, né, no Xamã. É claro que uma hora um vem com uma ideia inteira, né, o outro, né, o André e o Hugo eram muito mais os compositores e tal, Uhum. né, mas essa é a função da banda estar junto ali, né, na hora de compor e tal. Cada um tem a sua maneira de acrescentar, né. É isso aí, cara. E recentemente vocês fizeram um show com o Thiago Bianchi, com a participação do Thiago Bianchi, Sim, né? sim, sim, Foi um cara vários, né, que assumiu o Xamã depois daquela ruptura. Então, como é que foi fazer exato. esses shows com ele? Legal, cara. O Thiago é um cara que eu conheço, puta, desde que ele é um adolescente, né? Desde que ele, quando ele montou a primeira vez que ele montou o estúdio, né? Ele me chamou para dar uma olhada ali no equipamento, para ver se estava legal, se o que ele precisava fazer e tudo mais. Então eu conheço ele muito, né? E assim, da mesma maneira criou-se, né, aquele clima ruim ali quando o Xamã se separou e tudo mais. É o que eu falo, e a gente vai aprendendo, né, cara? E então, assim, hoje, cara, a gente, né, se fala bastante. A gente parou de se falar naquela época, tal, mas é pura bobeira também, né? A gente tem que sempre saber separar essas coisas, né? E, e é isso, cara. O tempo ele vai mostrando pra gente que a gente não pode, né? A não ser que seja aquelas coisas gravíssimas, né, cara? A gente tem que estar sempre tentando conviver da melhor maneira com todo mundo e aprendendo com as coisas, né? É isso aí. Isso aí me faz lembrar de uma vez que eu entrevistei o Paulo Barão e ele falou que foi meio que ele que reuniu você e o Ricardo. Quando o Xamã voltou, ele convidou você e o Ricardo para a festa e não avisou nenhum dos dois. E aí depois e aí Ah, botou tá. vocês juntos na mesa e fez vocês conversarem, fazerem as pazes. Foi isso mesmo? Eu não lembro se foi a primeira vez ali ou se eu já tinha conversado com o Hum. Ricardo alguma vez e tal. Mas, assim, nesse mesmo momento que ele me chamou ali para conversar com o Ricardo, e é verdade, a gente se reuniu ali no apartamento dele, né, num churrasco. Ah, a gente já tinha, né, toda a ideia do reunion e tal, Ah, né? sim. No canal as pessoas já pediam muito essa Nossa. essa coisa, né? Quando a gente começou a fazer as lives no canal, as pessoas já pediam muito, pô, tem que ter um reunion, tem que ter um reunion. Então foi assim, foi meio que as coisas foram acontecendo meio que simultaneamente, sabe? E isso que você falou é um fator que eu acho que, na minha opinião, foi determinante. Queria que você confirmasse isso. Porque a comoção dos fãs, principalmente quando você fez o Muito, seu canal, quando é, você começou o muito, canal no YouTube, muitos fãs começaram a pedir a volta do Xamã, e aí você começou muito, a fazer alguns vídeos contando algumas histórias e tudo mais. exatamente, Eu lembro que até a gente, o Ibagens aqui no Facebook, começou a fazer campanha. Você acha que, isso, se não fosse os fãs, você acha que o Xamã não com teria retornado com a certeza, formação? Que isso, com inclusive, certeza, influenciou o André a pensar e, pô, muito. Com certeza. Esse foi o argumento da Fernanda e meu, né? Quando a gente foi conversar com o Hugo e mesmo com o André, né? Esse foi o argumento, né? Falou, meu, a gente faz as lives, os fãs estão pedindo pra caramba pra gente fazer. Vamos fazer um show? Vamos, né? Vamos conversar aí, vamos fazer um show. E foi rolando, né? Essa, essa ideia, né? Ela foi aumentando, foi crescendo, né? Mas com certeza, por causa pelo menos a nossa atitude, né, da Fernanda e minha, foi totalmente em função do feedback que a gente tinha no canal, né, dos fãs pedindo para a gente voltar, com certeza. e o André ele demorou muito para aceitar, não? Não, não, não demorou muito, não. Não demorou muito, não. Ele tinha essa vontade também,
Olha né? só. Ah, cara, com certeza, com certeza. A gente foi, sabe, foi quebrando o gelo show a show, né? Como eu falei, na volta do show de Joinville, que foi o único que a gente fez de ônibus, né? Já tava aquele clima, sabe? Aquela coisa da banda mesmo, aquele clima de banda ali dentro e tal, né? Então, é, lógico, né, que teve, né, todo um tempo ali de quebra de gelo, né, uma relação, ela não volta a ser a mesma coisa do dia para a noite, né? Mas estava se indo muito bem. Que legal. E aí, sobre o futuro do Xamã, a banda já chegou a conversar sobre um sucessor do Rescue? Vocês pensam em lançar um Sim, disco no futuro? Vocês já chegaram a conversar sobre isso? claro, com certeza, com certeza, com E não tem nenhum certeza. material novo composto? Não, não, por enquanto não, né? Mas como eu falei, acho que no meio do ano que vem tem né, uma coisa bacana aí que a gente está pretendendo fazer. Ah, então já vou marcar na minha agenda aqui, já estou esperando. Legal, legal. Luiz, quando você nos deu a primeira entrevista que você deu aqui no canal, essa Aham, entrevista foi antes, um pouquinho antes de uma entrevista que a gente fez com o Rafael Bittencourt. aham, Logo na sequência saiu uma entrevista com o Rafael Bittencourt. E o Rafael, aquela entrevista com o Rafael ficou bem popular aqui no canal, porque ele aham. contou alguns bastidores da época do Angels Cry. E quando eu fiquei sabendo de algumas coisas, a primeira coisa que eu pensei, falei, caramba, eu queria poder falar com os outros membros do Angra para saber como é que foi esse período. Então, quero aproveitar a oportunidade e te perguntar como é que foi a reação da banda, mas principalmente a sua, na época que o André Matos tentou tirar o Rafael do Angra, logo após o lançamento do Angels Cry. Ai, cara, eu sempre prezava, cara, por a banda estar sempre unida, né? Eu tentava sempre acalmar os ânimos ali, cara, entendeu? Quando havia alguma discussão e tudo mais, para a banda se focar nela, porque era um período tão fértil, né? E mas assim, eu não creio que o André visse o Angra sem o Rafael, sabe? O que eu creio era mais que os dois estavam ali num período em que eles estavam tendo problemas, né, de relacionamento, mas eu não creio que o André, ele pode ter até mencionado e tal, mas ele sabe que o Rafael não ia sair da banda. Ele sabia que o Rafael não ia sair da banda, né? Então, cara, eu sempre fiquei triste, né, com esse tipo de coisa quando acontecia, né? E o que me cabia era tentar sempre, né, focar ali no nosso momento e tudo mais e ver, né, e torcer para aquilo, para aquela situação se resolver da melhor maneira, né, cara? Porque era um período que a gente já estava decolando, né? Você Que era a um cara que banda tentava estava, manter todo mundo junto. não sei se manter todo mundo junto, mas não entrar nessas loucuras, né? Tentar apaziguar ali. Como eu falei, eu não me lembro bem, né, dessa reunião. Eu lembro que teve essa reunião, que teve uma discussão ríspida ali, né? Mas eu não me lembro do fato do André pedindo a saída do Rafael, né? E o próprio André, como eu falei, ele sabia que, né, o Rafael não ia sair, né? Que a banda não ia concordar também com a saída nem dele nem do Rafael, né, na Pois época. era, os dois Então, pilares da banda na época. exatamente. O que eu falo é isso, cara, que me deixava triste porque eu sabia que eles eram muito bons juntos, né? Que eles tinham realmente uma boa conexão na hora de compor, como depois o Hugo com o André também tinha uma ótima conexão. Eu acho que o Hugo foi o cara que mais compôs junto, Sim. né, com o André, né, que mais fez música junto com o André foi o Hugo, né? Então é isso, né? Eu tentava sempre, né, não, né, não tentar
dar um valor, superestimar aquilo, né, para virar uma coisa de... A banda já tinha tido muitas mudanças ali, né, e eles dois, como você falou, né, eles eram pilares ali da coisa, então a banda não poderia deixar de ter ali na hora nenhum nem outro, né. E assim, acho que em 97 ou 96, pouco depois do Holy Land, acontece que o André deixa a banda, né? Eu lembro que É, você até chegou a comentar sobre isso na entrevista anterior que você tinha nos concedido, e que você falou que tinha se tratado de uma brincadeira é. e que o André acabou saindo. Mas que brincadeira foi essa? Você pode falar? Eu não me lembro muito bem, mas eu lembro que era uma brincadeira que se levou a sério, né, e que não foi bem contornada, né, pelo empresariamento da banda, e o que acabou o André ameaçando, na verdade, uma saída ali, né, mas a gente acabou conversando com ele, tanto o Kiko, quanto eu, quanto o Olivier, na época, o nosso Na manager na França? França, e para ele finalmente entender, né, que aquilo não tinha sido uma coisa séria, né, que tinha sido uma loucura ali, numa brincadeira que acabou se levando a sério, né. E falando sobre o André, você acha que hoje, se a gente não tivesse infelizmente perdido o André, ele teria gravado um disco novo com o Xamã? Você acredita ou não? Chegava a conversar sobre isso? Olha, cara, o que eu conversei realmente com o André, o que foi se falado com ele a gente ia fazer, em relação ao Xamã, a gente ia fazer um single, né? A banda ia se reunir, né? Para ver a mesma coisa do show, né? A mesma coisa do show. A gente começou falando, ó, vamos fazer um show, né? Aí esse show Ah, virou sim. dois, entendeu? Então, a banda ela não queria forçar nada, né? A banda não queria forçar nada. Então, como a gente tinha feito ali alguns shows e tal, acho que era entre 10 e 13 shows, o André ele estava com o objetivo de ir para a Europa no meio do ano, né? Por causa do filho dele, né? Ali por agosto e tal. E no fim do ano ali, a gente iria se reunir para tentar fazer um single, né? Ver como que ia rolar ali a energia e tal. Então é isso que ficou conversado, né? Com relação ao Angra, né? Já esticando já a sua pergunta, para que as pessoas falam, ele voltaria, se ele voltaria, não, iria ter uma conversa com o Barão e tal. Não sei, né? Essa conversa com o Barão, se ia ser para isso ou não. Creio que da mesma forma, né? Não da mesma forma, mas o que a gente tinha conversado é de um dia fazer um show de comemoração do Angra. Ah, isso vocês chegaram Eu, a conversar? sim, o André e eu. O André e eu, não com o Angra, nada disso. Porque ele me perguntou como tinha sido as minhas, como tinha acontecido as minhas participações quando eu fui lá fazer o Holy Land e Uhum. tal. Aí e eu falei para ele, falei, olha, André, da mesma maneira que a gente retomou aqui o clima e subiu no palco junto aqui no Xamã e pôde desfrutar disso, né? Quando eu subi no palco ali na época do Angra, com o Rafael, com o Ricardo, né? Rolou uma energia, né? A gente tocando aquelas músicas tal, né? Então, o que nós dois conversamos, eu e ele, no meio da turnê, era isso, né? Com relação ao Xamã, a gente ia fazer um single, e com relação ao Angra, se acontecesse, um dia a gente poderia fazer ali um show comemorativo. Cara, dessa eu não sabia. Eu acho que essa é inédita, hein? Porque essa conversa Pode ser, pode ser. entre você e o André, essa eu não sabia. Eu sei que a condição do André para esse show acontecer é que fosse Seria com a a formação formação, original. com o Sim, Kiko e tudo mais, né? isso, exatamente. Como da mesma maneira com o Xamã, né? Exatamente. Exatamente, é isso aí. Luiz, seguinte.
Hoje, algo que é muito popular na internet é a questão de venda de cursos online. Aham. Tem muito professor de guitarra, muito professor de baixo. Você já pensou em fazer um produto online para passar a sua técnica de baixo, um curso? Sim, eu estou Você que já é um cara organizando. que. Ah, que legal! Porque Eu assim, estou organizando junto com a Fernanda aqui um material, a gente está separando tudo, né, as sessões e tal, né, escrevendo cada sessão que a gente pode fazer esse material. O que eu tenho já são as tablaturas, né, todas do Angels Cry, do Holy Land, do Fireworks, todas essas tablaturas eu tenho no site, né, a pessoa pode adquirir o PDF delas. A gente estava vendendo físico, vamos fazer uma nova tiragem aí do físico, né? Mas a pessoa pode adquirir o PDF e ter todas as linhas aí originais da, da, das minhas linhas, né? Todas as minhas linhas aí porque, tocadas e porque você é um gravadas. cara que já tinha curso na época do DVD, lá na década de 90, você foi um dos primeiros, Sim, né, a sim. fazer curso de Sim, baixo. eu acho que no metal aqui no Brasil fui o primeiro a ter a videoaula, né? A ter um método ali, a videoaula. Eu e o Kiko, a gente gravou junto, né? Naquela mesma época, né? Eu devia ter o quê? Uns 20 anos de idade no máximo. E, e é assim, e é o material que eu né, me baseei na minha vida inteira, né? O estudo, né? De técnicas e tal são as coisas que eu utilizo até hoje, na verdade, né, para manter a técnica, para treinar exercícios e tal. Então, muitas coisas eu já passei, né? Uma das edições do Zine, na verdade, foram alguns exercícios e tal, que é uma edição especial que eu preparei para o workshop. Então, quando eu faço o workshop, eu levo essa edição, né? Quando eu falo sobre a minha técnica do pizzicato e tal, como que eu fundamentei essa técnica, né? Como que eu desenvolvi essa técnica. Então, aí eu levo esse exemplar do Zine, né? Para as pessoas acompanharem e tal, saberem um pouco dos exercícios. Eu escrevo ali algumas partes de música que eu acho interessantes, né? Das minhas linhas, né? Para a pessoa estudar e tal. Então, Que legal, cara. Luiz, sobre o seu livro. O seu livro ele foi um aham. grande sucesso, né? Um grande sucesso de Ah, vendas, foi muito eu, comentado. É, o bom do livro foi esse feedback que a gente teve, né? É uma coisa produzida por nós também, né? Por nós dois, né? Fernando e eu. E produzido, prensado, né? Todo escrito. Então, assim, o melhor feedback que a gente tem é que as pessoas realmente gostaram de ler o livro, né? Então, isso para a gente é muito legal, né? E vendeu muito bem, está vendendo ainda, né? Então, a gente só tem de se orgulhar, sabe, do trabalho que foi feito nesse livro, porque eu não consegui ler uma crítica ruim ainda Pois é. sobre ele. E você tem a pretensão de fazer uma parte 2 do livro, escrever Eu mais não alguma sei se coisa, uma parte 2, mas de repente alguns capítulos extra, entendeu? A gente tem lançar uma nova edição, digamos. exatamente, de repente no ano que vem, em março, se a gente conseguir aí uma editora de lançar, né, de repente fazer esse lançamento aí com alguma coisa especial, né, um capítulo extra ou algumas fotos a mais, a gente pretende fazer alguma coisa assim. Que legal, cara. Então, ansioso por isso desde já. Luiz, para finalizar, Aham. uma pergunta que eu sempre costumo terminar fazendo é o que o fã pode esperar do Luiz Mariucci para o futuro? Seja com a Sinistra, seja com o Xamã, seja com, sei lá, um disco solo, videoaula solo. O que a gente pode esperar do Luiz Mariucci? Eu acho que pode esperar cada vez mais trabalho, mais coisa, mais evento, mais. ah, E assim, o Luiz Mariucci tentando ser cada vez mais profissional nas coisas, né? É claro que tudo, você querer fazer tudo, né? É, é difícil, né? Tudo muito super profissional, né? Mas eu tento sempre
né, tá me especializando e melhorando a cada dia, apesar de eu já estar com 52 anos, mesmo tecnicamente, a parte de som, a parte, né, de tudo, né, de tentar sempre ser melhor, né, sempre melhorar aí, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, né? É isso aí. Bom, pessoal, é isso aí. Essa foi a nossa entrevista com o Luiz Mariucci, lenda do baixo, lenda do heavy metal brasileiro. Luiz, para mim é sempre um prazer receber você aqui. A porta Obrigado, está eu que aberta agradeço. sempre que você quiser. O espaço é seu para você se despedir da nossa audiência, dar o recado que você quiser. E aproveita que essa entrevista está saindo agora, dia 2 de dezembro, e reforça o convite para a festa do Mariucci Team. Boa. É isso aí, eu que agradeço o espaço do Imagens, sempre bacana falar com vocês. E é isso, eu convido todos, né, para o dia 10 de dezembro, lá no Iglesia, né, para curtir essa festa aí do Power Metal, a nossa festa da firma, e com muitas participações aí especiais, a Maiara, a Hanna, a Karina, o Hugo, o Fábio Ribeiro, o Ricardo Confessori, o Mike Fabiani, o Rafael Rosa da Sinistra, vai ter muita gente ali fazendo esse show de Power Metal e com a abertura do Remove Silence, e o mais importante, né, que vai ser a premiação do nosso primeiro Melhores do Ano, né, então o nosso Zine aí na 26ª edição, né, que é esse aqui, o pessoal... E aí a gente vai fazer a festa lá de encerramento e vai premiar aí todos aqueles que vão, todos aqueles que estão sendo votados ali, né, os campeões do ano aí do nosso Mariucci Team Zine. É isso aí, Então, então conto com aproveita. todos vocês e os ingressos estão no Clube do Ingresso. E que está aqui na descrição. Já vem aqui na Obrigado. descrição. O link para você adquirir o seu ingresso está aqui na descrição. Então não perde essa oportunidade de participar dessa festa, tirar uma foto com o Luiz, trocar uma ideia com ele, conhecer o pessoal, Exatamente. prestigiar o evento, que vai ser Curtir um muito Power bacana. Metal lá, um Halloween, uma Fantasia, um Anger, um Xamã, um Manowar, vai ter muita coisa legal. E fique ciente de que isso ajuda muito o Mariucci Team a continuar produzindo as zines, fazendo seus Exatamente. eventos. Então é muito Exatamente. importante que você compareça. Link aqui na descrição, adquire seu ingresso e não deixa de prestigiar esse grande evento. Essa foi a nossa entrevista com o Luiz Mariucci. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, ative as notificações, deixe o like, que é muito importante. Nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o nosso trabalho via Pix. E aguardem as próximas entrevistas, que vem muita coisa legal por aí, beleza? Até a próxima. Falou! Valeu, obrigado.